e a nova maneira de evangelizar. Na missa e na dança, no sangue e no chão, descem aliança, Rodolfo e Simão. Meruri, Rodolfo, Meruri, Simão, Meruri, martírio, missão. Fazer com que os indígenas entrassem na cultura do branco e devagarzinho fosse sumindo. Fosse sumindo. Então, prepará-los para serem integrados. Essa que era a terminologia, para serem integrados. Mas a linha nova da igreja foi exatamente o contrário, a linha de Medellín, a linha do Vaticano II, tudo não integrar, você mas interagir e aprofundar a própria cultura. Foi isso que o Rodolfo fez, estudou a língua, valorizou a cultura, valorizou os enfeites, valorizou as danças, a pintura, tudo isso. Estava começando, né? Sim. Em termos de teoria, até que já havia bastante ideias, assim, perspectivas, né? Mudança de paradigma. Mas na prática, depois, na prática, depois é que a coisa começou a desenrolar, e o Padre Rodolfo foi um grande precursor na prática disso que a gente chama com nome assim, bombástico, né? Enculturação, que aliás não está no dicionário de português, né? A palavra enculturação, infelizmente não. Felizmente é uma palavra da igreja, né? Que foi inventada pelos missionários Padre Aupe, que pela primeira vez, Geraldo Jesuítas usou um símbolo sobre a catequese, né? Falando dessa valorização da pessoa que é evangelizada, e não a gente levar para eles a nossa cultura. Levar o evangelho, e o evangelho por dentro é que deveria modificar essas culturas, né? Como aconteceu na nossa evangelização, né? Então, esse primeiro trabalho pós-Vaticano II, tipicamente, né, que começou na teoria lá em 62 a 65, né? Depois, no Sínodo de Catequese de 1977, ela foi sendo levada para frente por esses grandes missionários, entre os quais se coloca o Padre Rodolfo, né, que deixou muita coisa escrita também, né, nesse aspecto. Depois também, nessa época contemporânea desse movimento, a igreja aqui do Brasil surgiu o CIMI, né, o Conselho Indigenista Missionário, que celebrou no ano passado 50 anos de fundação. Quer dizer, tudo isso fermentou toda essa mudança, né? Essa mudança de mentalidade, mudança de jeito de evangelizar, mudança de jeito de tratar os indígenas, e valorizar aquilo que é deles. Então, a primeira grande valorização foi isso, lutar para que eles tivessem terra. Porque não foi uma exigência só da igreja, também do governo brasileiro, porque nessa época surgiu aquilo que nós chamamos de o Estatuto do Índio, e os últimos artigos do Estatuto do Índio rezava assim: num espaço de 5 anos que as terras indígenas sejam demarcadas. Então a igreja aproveitou dessa deixa, e todos os missionários entraram de cabeça nessa luta, quer dizer, ajudar os indígenas. Quer dizer que o martírio do Padre Rodolfo foi antes dessa lei da demarcação? Contemporâneo. Todo Nossa. contemporâneo. Quer dizer, ele conheceu, ele viveu como se diz, a iluminação da Evangelii Nuntiandi, compreendeu isso tudo e trabalhou, porque lá em Meruri, naquele ano, eu acho que deve ter sido em 74, houve uma assembleia do CIMI, uma assembleia das lideranças indígenas. E ele deu toda a cobertura lá em Meruri. E nessas assembleias se tratou exatamente disso. Valorizar a luta que os indígenas estavam tendo naquela época para
não digo retomar, mas para requerer as próprias terras. E nessa época, falando de nossas missões, foi a época que foi feita a demarcação em Sangradouro, foi feita a demarcação em São Marcos, e a última foi em Meruri. Só que Sangradouro, graças a Deus, e São Marcos, apesar das tensões, não chegou às vias de fato como chegou em Meruri, que foi o tiroteio, morte, etc. Mas a igreja estava dentro de todo um vasto movimento para levar para frente. Eu não vivi assim na realidade essa história toda, né? Mas a gente de fora, né, vivendo aqui em São Paulo e acompanhando o que acontecia no Brasil, a gente pôde acompanhar um pouquinho de perto, né? Então, como chegava aos nossos ouvidos, aquela região era uma verdadeira região de faroeste, né? Sem lei, onde mandavam os mais fortes, quem tinha dinheiro. Então, o pessoal chamava poceiro, né? Eles se apossavam da terra, que era uma terra que não era deles, que não podia ser ocupada por eles, e invadiam o território indígena. E depois, daí, quando os indígenas e os missionários, né, quiseram defender os índios, a reação deles foi na base da bala, né? Hoje a gente fala no BBB, né? Boi, Bíblia e bala, né? Naquela época, o império da bala, né? O império da força assim, violenta era o que mandava, né? E o Padre Rodolfo foi vítima desse contexto todo, né, que o Brasil viveu, né? Agora está mais ou menos já encaminhado, né? Nem tanto, mas o sangue dele, né, deu fruto nesse aspecto da enculturação, de um lado, né, valorizar a cultura, o modo de ser dos indígenas. E esse modo de ser não é só questão de folclore, de dança, é a concepção, a ideologia, o pensamento, que é o mais difícil, mas transformar, né, a cultura, transformar não, deixar que o Evangelho, né, ilumine a cultura, é um trabalho muito mais difícil, né? Implica mentalidade, implica, claro, os costumes, a religiosidade, principalmente, né? E o Padre Rodolfo teve essa graça de, com toda a sua juventude, né, e com os estudos também que ele deve ter feito na Europa, e depois mais ainda com o CIMI, aqui no Brasil, que nasceu contemporaneamente, né? O CIMI, com a morte dele, foi realmente algo que trouxe uma novidade para o Brasil. E ele começou a fazer experiências nesse campo. Hoje nós, olhando, falamos experiência de enculturação. Quer dizer, juntamente com as lideranças indígenas, juntamente com os missionários, e aproveitando também da situação que nós tínhamos um inspetor naquela época, que era um grande liturgista, D. Walter Bini, que era nosso inspetor, era professor de liturgia aqui da Lapa, e se tornou inspetor da Inspetoria de Campo Grande. Então ele incentivou também Rodolfo nesse campo. Então ele conseguiu fazer duas experiências significativas. Uma da Semana Santa, a Semana Santa de 1975. Todo o desenrolar da Semana Santa, desde Domingo de Ramos, Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, a Vigília Pascal e depois o dia grandioso de Páscoa, introduzindo elementos da cultura e da religiosidade bororo dentro da celebração. E tudo bem descrito, tudo bem explicado, com motivações, não assim oba-oba, não foi tudo bem motivado e baseado tudo com iluminações dos documentos da igreja. E depois que realizou essa experiência, ele condensou tudo por escrito, tem até hoje isso, mandou para todos os bispos, mandou para os outros missionários para que lessem, vissem, dessem opinião, etc. Infelizmente não deu para
ele levar para frente isso, porque ele morreu. Mas ainda hoje, lá em Meruri, todos os anos, a celebração da Semana Santa, nós realizamos segundo os critérios que ele deixou dessa primeira experiência. Claro que muita coisa evoluiu, mas a realidade aconteceu. Depois ele também tentou fazer experiências de enculturação na administração do sacramento do batismo. O sacramento do batismo ele fez, e uma experiência que ainda hoje nem sempre é repetida, mas de vez em quando acontece, porque na cultura Bororo existem muitos elementos da denominação da criança, da aceitação da criança pequena, do nome que se dá e tudo mais, dentro do ritual do batismo, sendo a família da criança uma família cristã. Então, isso que ele fez, ele tentou, e graças a Deus, deu como resultado para nós bons resultados. E atualmente, então, na mesma linha que nós chamamos hoje da enculturação do Evangelho, também com o povo Chavante, o outro grande missionário, Padre Bartolomeu Jacaria, fez essa experiência de criar um catecismo Chavante, colocando, não digo em confronto, mas como elemento explicativo da verdade cristã, da Bíblia, da experiência, elementos da cultura, elementos da mitologia, Chavante. Então se explica uma com a outra, dentro daquilo que na época se chamava de catequese antropológica, né? Que começava a partir da experiência. Da experiência se passava para a verdade, para o texto bíblico, e depois se chegava à síntese. Mas foi toda uma época muito de grande produtividade, que agora continua, né? Continua através de textos bíblicos, porque atual hoje na língua do povo Chavante, a liturgia praticamente é toda traduzida na língua Chavante e celebrada na língua Chavante. O Padre Jacaria, eu participei com ele de um seminário que foi até em Manaus, né? Em que o tema era a iniciação à vida cristã, que é o grande portal hoje da catequese, né? Teoricamente, para nós ocidentais é muito difícil, porque não temos na nossa cultura, né, a tal da iniciação, não iniciação cristã, mas a iniciação na cultura, né? A pessoa, o jovem que vai crescendo, ele vai sendo introduzido aos poucos, através de todo um ritual, através de toda uma doutrinação também, né, dentro do pensamento da tribo, do grupo humano, etc. Né? E nós não. O cristianismo, lá nos inícios, adotou muito esse tema da inculturação, ou melhor, da iniciação à vida cristã, de tal modo que a catequese nossa nasceu a serviço da iniciação cristã, que depois, infelizmente, separou-se, né, e ficou muito doutrinal, e naturalmente doutrinal a partir da nossa filosofia, teologia, Tomás de Aquino, e toda a doutrina católica, né? Mas essa questão da iniciação é para que a pessoa que é confrontada, introduzida no mistério de Cristo, né, não seja alguma coisa periférica, uma água que cai e escorre, mas que penetrasse profundamente a pessoa humana. E para isso, os ritos de iniciação são muito férteis, são muito úteis. E os missionários, né, particularmente o Padre Jacaria, né, que eu admirei muito, o relato que ele fazia entre os chavantes, né? E depois o Padre Rodolfo Luquembai faziam esse esforço, né?
e com mais facilidade, de certa maneira, do que nós aqui na civilização ocidental. Porque eles têm iniciação no sangue, né? Tem ritos de iniciação, iniciação à tribo, iniciação à língua, iniciação aos costumes. E também, dentro desse conjunto, vai também a iniciação ao mistério de Deus. De tal modo que a fé torna-se algo da vida e não uma coisa que vem de fora e é aí colada externamente na vida da pessoa, né? Então, se admira muito, pelo menos em catequética, né? Na catequética fundamental, esse trabalho que os missionários tentam fazer e fazem muito bem, que para nós é um exemplo. O problema nosso é que nós não temos a tradição de iniciação cultural, a não ser algumas coisinhas, né? Aquele negócio da menina aos 15 anos, tirar fotografia, não sei o quê, para dizer que é uma mocinha já, né? O menino que bota a calça comprida. Eu, quando coloquei calça comprida, recebi um sermão do meu pai e falei: você tem essa calça comprida, homem, né? Era uma iniciação, mas muito fraquinha, mas que nas culturas aborígenes, né? Dos povos originais, é muito forte, né? E os missionários, então, tentam fazer isso com bastante sucesso, né? E claro que é um tema para anos e anos, né? Gerações e gerações. Mas para nós é muito interessante essa dimensão da iniciação cristã, né? Nos missionários. Antiga mangueira vela o novo altar e a nova maneira de evangelizar. Na missa e na dança, no sangue e no chão, descem aliança, roda